No segundo ano, boa tarde, família. Que Deus possa abençoar e iluminar cada um de vocês com muita paz, com muita saúde e sabedoria. Hoje, quarta-feira, 20 de abril de 2022, iniciando mais uma aula, que possamos ter grandes aprendizagens. Hoje é a nossa aula de português. A nossa atividade de hoje está no livro O Novo Pitanguá, de português, onde vocês irão abrir na página 78 para que a gente possa fazer a nossa atividade que está eu estudar a língua. E o nosso tema é sílaba. Olha, lê a seguir uma cantiga que faz parte da cultura popular brasileira. Depois junte-se a um colega para brincar. Como não temos um colega, para brincar, você pode brincar com alguém aí da sua casa mesmo. Aí diz assim, ó, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Observe a representação abaixo. Aí nós temos duas crianças, brincando com essa música popular. Aí diz assim, ó, ao cantar, as crianças dividiram a palavra pirulito em quantas partes? Circule a palavra, ó, pirulito. Então, foi dividido em quantas partes? Quer dizer, dividir, quando a gente divide a palavra, a gente está falando de sílaba, porque a sílaba é cada vez que você abre a boca para falar uma palavra, você está falando uma sílaba. Pirulito, Então, foi 3, foi 4, foi 5 ou foi 6? Chamamos de sílaba cada parte da palavra pronunciada em apenas uma emissão de voz. Na página 79, nós temos a segunda questão que diz assim: separe as palavras abaixo em sílaba. Depois anote no quadro o número de sílaba de cada palavra. Então, nós temos aí, ó, bom, belo, honesto, corajoso, estudioso. Você vai separar, em cada quadrinho você vai estar uma sílaba e no quadrinho lá da frente você vai colocar o número de sílaba. Aí na terceira, releia as palavras da atividade acima e responda oralmente as questões. No caso aqui, como vocês não estão na sala de aula para responder oralmente, vocês podem copiar, e responder. Alguma das sílabas é formada apenas por consoante. Se houver, apenas por consoante, se houver, qual delas é formada? Vocês vão observar as palavras e vão dizer se tem alguma que é formada só por consoante. Na letra B, alguma das sílabas é formada apenas por vogal. Se houver, qual delas é formada? Assim. Então, dessas palavras aí, tem alguma que é formada por vogal? Nós temos, na palavra estudioso. Vocês observem aí, ó. Estudiou. O O é uma sílaba e é só uma vogal. As palavras podem ser formadas por uma, duas, três ou quatro ou mais sílabas. Em cada sílaba há sempre uma vogal. Não há sílaba que seja formada apenas por consoante, porém elas podem ser formadas apenas por uma vogal. Quer dizer, tem sílaba que pode ser formada por vogal, mas não pode ser só por consoante. E na quarta questão, separe as palavras a seguir em sílaba. As palavras nós temos cama, menina, coral e cidade. Na quinta questão, nós temos, observe as cores abaixo e separe o nome de cada uma delas em letras e depois em sílaba. Por fim, anote os quadrinhos, o número de letras e de sílaba que cada palavra tem. Então, nós temos aí a palavra azul. Você vai separar por letra, depois você vai separar por sílaba. Verde também, amarelo e laranja. E vai dizer o número de sílaba de cada um e de letra. Na sexta questão, organize as sílabas abaixo e descubra o nome de mais 4 cores. Então, dessas sílabas aí, você vai descobrir o nome das cores, olhando as sílabas que estão separadas, você vai formar as cores que estão mostrando aí.
E na 7ª questão, nós temos, ó, no texto, a menina da voz amarela, Cora, diz algumas palavras quando descobre que sua voz está amarela. Observe as imagens e complete os quadrinhos para formar as palavras que Cora disse na história. Em seguida, reescreva as palavras formadas. Então, nós temos aí, ó, pelas imagens, você vai completar as palavras que ela disse. Depois, você vai colocar as sílabas que está faltando no quadrinho, depois vai reescrever a palavra no tracinho. E na 8ª questão, ordene as sílabas a seguir para formar algumas palavras que nomeiam características de pessoas. Características são as características, como é que a pessoa é, se ela é calmo, se ele é teimoso, se ele é branco, se ele é preto, se ele é bom ou se ele é ruim. E assim você vai olhar essas palavras, essas sílabas aí, para formar essas características. Pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Que Deus possa abençoar, que vocês façam, prestando atenção, se dedicando, lendo, certo? Que aí vocês vão conseguir fazer uma ótima atividade. E eu fico aguardando as devolutivas.